Desde o início, ninguém jamais esteve no nível superior. Aizen parece familiar porque ele é. Nem você, nem eu, nem os deuses. Você provavelmente já trabalhou com alguém parecido. Mas logo, aquela vaga inacessível lá em cima será preenchida. Talvez tenha estudado com alguém parecido também. De agora em diante, eu só estarei no nível superior. Que siga alguém parecido, que até admire alguém parecido dessa forma. Um tipo de pessoa que começa enxergando problemas reais, problemas que ninguém vê, injustiças reais, hipocrisias, mentiras, e justamente por enxergar essas coisas, essa pessoa começa a acreditar que é diferente, e depois acredita que é superior, necessária e, por fim, indispensável. Essa pessoa pode ser um chefe, um professor, um líder, um influenciador, um político ou talvez alguém que já fez parte da sua vida. E se eu te dissesse que Aizen estava certo? E se eu te dissesse também que o problema nunca foi que o Aizen enxergou, mas o que ele decidiu fazer depois que enxergou a raiz do problema? Porque tem uma frase que define Aizen completamente. Uma frase que ele disse há mais de 100 anos. E essa frase, desde o começo, ninguém esteve nos céus. Nem você, nem eu, nem mesmo deuses. Aquele vácuo intolerável chegou ao fim. Doravante, eu estarei sobre os céus. Aizen chegou a um diagnóstico que ninguém queria encarar. O céu está vazio, dentro da visão dele. Não existe uma autoridade legítima, de acordo com sua análise. Ninguém no topo que realmente merece estar lá. Ninguém governando de verdade, apenas ilusão. Até aí, ele tem razão em partes, mas então Aizen faz uma escolha que define tudo, que o transforma de libertador em tirano, de filósofo em louco, de alguém que viu a realidade em alguém que decidiu se tornar a mentira. Este é mais um vídeo do Xadrez Mental, análise profunda de Souzoki Aizen, o homem que viu a verdade e escolheu ser a mentira. Vamos explorar essa pessoa que você conhece, porque talvez o motivo de Aizen parecer tão familiar seja porque ele nunca foi apenas um personagem. A descoberta da verdade. Aizen passou mais de 100 anos na Soul Society, mais de 100 anos observando, analisando, estudando, como um cientista em um laboratório vivo. E durante esses 100 anos, Aizen chegou a conclusões que ninguém jamais ousava fazer. Aizen percebeu que a Soul Society não era governada por justiça, era governada por autoridade. A Soul Society não tinha um sistema baseado em direito, tinha um sistema baseado em obediência, e no topo desse sistema, um rei, uma entidade suprema, uma divindade, ou pelo menos é o que todos acreditavam que era. Aizen viu a Central 46, homens e mulheres velhos que se acreditavam sapientes, que se acreditavam justos, certos, fazendo julgamentos sobre pessoas, decidindo quem deveria viver e quem deveria morrer. Aí você me pergunta com que autoridade, com qual fundamento, qual direito? Enfim. E foi aí que Aizen chegou a uma conclusão inevitável, uma leitura da situação que mudou tudo, uma percepção que o quebrou. Aizen descobriu que a Soul Society era um sistema de ilusão, que a razão pela qual o sistema questionava era porque todos se recusavam a questionar. E essa ilusão não foi criada por Kyoka Suigetsu, nem por conveniência e nem por fé cega. As pessoas acreditam no Rei das Almas porque precisam acreditar em algo. Obedecem à Central 46 porque é mais fácil que pensar por si mesmas. Seguem as leis porque alguém disse que eram justas. Ninguém nunca verificou, nunca questionou, todos apenas acreditaram. E isso levou Aizen a uma interpretação ainda maior. O céu está vazio.
Dentro da visão dele, não existe um Deus. Dentro da sua análise, não existe uma autoridade suprema e legítima. E na sua lógica, não existe um juiz final que está certo. Existe apenas vácuo. E em um vácuo, o vencedor escreve a história. O mais forte impõe a vontade. O que consegue controlar, governa. Então chegamos na parte mais assustadora do porquê ele não estava completamente errado. Eisen descobriu algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando, que instituições não são sagradas, autoridades não significa legitimidade, tradição não significa verdade, alguém pode ocupar um trono por 1000 anos e ainda assim não merecê-lo. O universo de Bleach mostra que havia mais verdade nas palavras de Eisen do que a maioria dos personagens gostaria de admitir. O Rei das Almas não é um deus, não é uma entidade suprema, é uma criatura mutilada, um ser que foi literalmente dividido em pedaços para manter a realidade funcionando, um ser que existe não por vontade própria, mas por necessidade cósmica. Então Eisen olhou para isso e sua análise continha a verdade. Se isto é o nosso Deus, então há algo profundamente errado nessa estrutura. E aí ele tinha razão em partes. O sistema era corrupto, tinha bases questionáveis, as pessoas eram mantidas no escuro. Eisen descreveu problemas reais, e é isso que torna tudo mais interessante, porque se Eisen estivesse completamente errado, seria fácil descartar, mas ele viu verdades, apenas interpretou de forma errada. A escolha fatal. Foi a partir daí que ele avançou mais do que deveria. Eisen enxergou o vácuo, mas então Eisen fez a escolha que o condenou. Quando descobriu que não havia uma autoridade legítima, Eisen não aceitou o vazio, decidiu que alguém precisava ocupá-lo e concluiu que esse alguém era ele. Porque quando você descobre que não existe autoridade legítima, você chega a um ponto de decisão crítico. Primeira escolha: viver com o caos. Aceitar que não há resposta final, aceitar a incerteza, construir sua própria moral sem pretender estar certo. Só que aí tem a segunda escolha: se tornar a resposta. Se não existe um Deus, então alguém precisa ser. Se o céu está vazio, eu posso ocupá-lo. Se o mundo está sem direção, eu vou direcionar. Eisen escolheu a segunda porque sua inteligência se tornou sua maldição. Ele conseguiu ver demais, conseguiu perceber demais. Quando você vê tudo que está errado, é muito fácil achar que você é quem deveria consertar. E aqui entramos no paradoxo central, o horror psicológico real. Eisen odeia exatamente aquilo que pretende criar. Eisen odeia o Rei das Almas, odeia a autoridade cega, odeia o controle totalitário, mas sua solução é se tornar tudo isso. Isso não é rebelião, isso é obsessão. Ele fala sobre quebrar correntes, mas está construindo novas. Ele fala sobre liberdade, mas está projetando uma prisão perfeita, uma prisão onde ninguém perceberá que está preso, porque Eisen é inteligente o suficiente para fazer as pessoas acreditar que estão livres. Mas mesmo Gin e Tosen, os homens mais próximos de Eisen, não seguem por admiração pura. Um busca vingança, o outro busca justiça, mas nenhum deles segue Eisen porque acredita na liberdade que ele promete. Eles seguem por motivos próprios, e isso diz muito sobre o tipo de líder que Eisen se tornou. Ele não inspirou lealdade, inspirou utilidade. Não criou seguidores que acreditam nele, criou pessoas que precisam dele ou acreditam que precisam. O que Eisen cria não é exército de seguidores, é rebanho de indivíduos com agendas próprias, todos convergindo para a sua visão, sem questionar, porque questionar é complicado quando alguém como Eisen está no topo.
Por que Eisen chegou a essa conclusão? A resposta está em um padrão psicológico muito específico. Eisen é extremamente inteligente, tão inteligente que consegue ver através de qualquer ilusão, mas isso significa que nunca consegue se iludir de novo. E quando você está isolado pela inteligência, quando ninguém ao seu redor consegue estar verdadeiramente com você, você começa a achar que está destinado a estar sozinho no topo. Eisen vê as pessoas acreditarem em mentiras, vê que elas escolhem a ilusão porque é confortável, vê que são fracas demais para encarar a realidade, e a conclusão que tira é perigosa. Se ninguém consegue estar onde estou, talvez eu seja quem deveria governar. Essa é a psicologia do Messias não escolhido, aquele que se convence que o poder é dever, aquele que acredita que foi destinado a isso, que sente que o mundo depende dele, e nada, absolutamente nada, é mais perigoso que um homem muito inteligente que se acredita necessário. Ichigo, a verdadeira antítese. E aqui está a filosofia oposta de Eisen, que ele nunca conseguirá compreender. Ichigo, porque o Ichigo também tem poder, também é raro, também é desproporcional, mas Ichigo não quer ser Deus, não busca respostas universais, não precisa estar no topo, não acredita que é escolhido, simplesmente quer proteger as pessoas que ama. Isso é tudo, sem obsessão com justiça, sem obsessão com verdade, sem obsessão com estar certo, apenas lealdade, humanidade, e isso confunde Eisen completamente, porque para Eisen, poder é ferramenta para governar, inteligência é dever de educar os outros, superioridade é responsabilidade de salvar o mundo. Mas Ichigo quebra essa lógica completamente. Ichigo é superior e não quer nada disso. Ichigo consegue vencer qualquer um, mas não quer ser ninguém. Ichigo vence porque acredita, não porque sabe. E essa é a diferença que mata Eisen. Saber é solidão, acreditar é conexão. E no momento final, quando Eisen está absolutamente sozinho em seu poder perfeito, Ichigo consegue vencer porque tem pessoas ao seu lado. Ichigo consegue vencer porque não precisa estar certo. Já o Eisen não consegue entender isso, porque ele começou pelo ego, desceu pela inteligência, mas nunca subiu pela humildade. Como identificar o Eisen? Ele não é apenas um vilão de anime. Eisen é um padrão psicológico que você encontra na vida, e existem sinais bem específicos de que alguém está entrando nesse caminho. Alguém que você conhece pode estar começando a falar assim: só eu entendo isso. Não é arrogância, é isolamento disfarçado de clareza, porque realmente essa pessoa enxergou algo que ninguém mais vê, mas em vez de questionar se está certo, ela assume que deve estar. As pessoas não sabem o que é melhor para elas. E aí começa aquela obsessão de salvar, porque se as pessoas não conseguem decidir, alguém inteligente precisa decidir por elas. E quem é inteligente o suficiente? A pessoa que enxergou o problema? Se eu não fizer, ninguém fará. Esse é o ponto crítico. Aqui a pessoa deixa de querer ajudar e começa a se ver como indispensável, porque acredita que é a única que consegue. E se é indispensável, então os meios se justificam. Os fins justificam os meios? Quando pessoas começam a sofrer por seus planos, essa pessoa não sente culpa, sente que foi necessária, porque no longo prazo está salvando, está corrigindo, melhorando. Eles vão me odiar agora, mas vão agradecer depois. E aí está a obsessão final, porque agora a pessoa criou uma narrativa onde, se as pessoas a amam, ela está certa. Se as pessoas a odeiam, ela está ainda mais certa, porque estão cegas. Não existe forma de ela estar errada. Não existe feedback que a faça questionar, porque qualquer crítica é prova de que precisa continuar. Inclusive, tem um detalhe que eu acredito que a maioria não percebeu.
Os óculos de Eisen são simbólicos, ele nunca precisou deles, usava para parecer gentil, e isso é exatamente como funciona com pessoas da vida real. Eu tenho boas novas sobre o Eisen que você conhecia. Elas não parecem vilãs, parecem normais, cuidadosas, empáticas. Eu sinto dá-las a você, já que parece lembrar dele com afeto. Eisen passa um século inteiro parecendo preocupado com Rukia, interessado em ajudar seus subordinados. Aquele Eisen não passava de uma ilusão. Ele nunca existiu de verdade. Gentil com Momo e solitário. Tudo uma máscara, mas máscara tão bem construída que ninguém questiona. E esse é o verdadeiro poder psicológico dele. Ele não usa manipulação óbvia, ele usa humanidade aparente. Faz as pessoas se sentirem vistas, compreendidas, amadas, enquanto as calcula completamente. Momo ama Eisen? Ela ama a ilusão que ele criou. Mas Eisen nunca realmente se importou, apenas calculou que simpatia seria útil. E essa é a genialidade perigosa. Quando o vilão parece bom, ninguém consegue vê-lo como vilão, até ser tarde demais. A conclusão única e definitiva. No final, Eisen está em Muken, selado, amarrado, preso por 20.000 anos. Mas aqui está o horror verdadeiro. A verdadeira prisão de Eisen nunca foi o Muken. Foi a incapacidade de aceitar um mundo sem alguém no topo. Quando descobriu que o céu estava vazio, ele não conseguiu enxergar liberdade, enxergou responsabilidade, peso, dever e decidiu que era responsabilidade dele ocupar o trono, porque em um mundo sem Deus, alguém precisa estar no topo, e se ninguém conseguia estar onde Eisen estava, então tinha que ser ele. Ele não viu liberdade na ausência de Deus, viu vácuo que o chamava, vácuo que o tentava, que ele sentia obrigado a preencher. Foi nesse momento que deixou de ser o homem que descobriu a realidade e se tornou a própria ilusão que odiava. E agora, em Muken, com toda a eternidade para pensar, Eisen chegaria à mesma conclusão que sempre chegou. Ele estava certo, o mundo é fraco, as pessoas são fracas e eles não mereciam vencer, porque ele se tornou imortal, porque ele é eterno, enquanto eles envelhecem, sofrem e morrem. Ele permanece no final, ele ganha, mas aqui está o paradoxo que define sua prisão. Eisen conseguiu a imortalidade, mas perdeu a vida, porque vida é mudança, vida é crescimento, vida é conexão. Eisen é eterno, mas está absolutamente sozinho, para sempre, em uma cadeira, sem poder tocar em nada, sem poder construir nada, sem poder amar nada. Essa é a prisão perfeita, porque é exatamente aquilo que Eisen criou para si mesmo. Ele passou a vida rejeitando a humanidade porque a inteligência o isolava. Passou a vida acreditando que precisava estar no topo porque ninguém conseguia estar com ele. Passou a vida se convencendo de que isso era força, quando na verdade era vácuo. E agora, eterno em Muken, cercado por essa solidão que ele mesmo criou, Eisen finalmente conseguiu exatamente o que ele queria: estar completamente sozinho. Inscreva-se no canal, ative o sininho, porque a próxima semana vai ser um mistério. E esse foi o Xadrez Mental, análise psicológica e filosófica de personagens que definem narrativas, de homens que viram a realidade e escolheram se tornar a mentira, de heróis que viraram seus próprios vilões. Eisen tinha razão sobre uma coisa: o céu está vazio, mas ele nunca entendeu que um céu vazio não precisa ser ocupado, apenas respirado. A pergunta final não é se Eisen tinha razão. A pergunta final é: e daí? Se o sistema é uma ilusão, isso te dá o direito de criar outra? Se a autoridade não é legítima, isso significa que você é? Se o mundo está quebrado, isso significa que você tem que consertar? Não.
talvez apenas significar que você precisa viver sem pretender ser Deus, sem pretender ter todas as respostas, saber o que é melhor para os outros, apenas vivendo e ajudando quem você ama sem ocupar trono nenhum. Até a próxima. Algum progresso? Não progredimos nada. Felizmente, antes que fosse tarde demais. Entendi. Mas não importa. Vamos descobrir O que foi que mudou em sua atitude? 2 coelhos com uma cajadada só. Vamos ter paciência, Gim, Kanami. Tudo aqui está na palma de nossas mãos.